Glória a Deus. Irmãos, nós iniciamos semana passada uma série chamada Um Culto Segundo Deus. Estamos tentando entender como a Bíblia nos ensina, e esse texto de Malaquias é exatamente um retrato de um culto oferecido a Deus que não é de agrado ao Senhor. Então nós estaremos caminhando entre os capítulos de Malaquias e entendendo cada frase, cada assertiva de Deus para com o seu povo. E nós, por exemplo, entendemos semana passada que a primeira motivação que nos faz cultuar a Deus é porque Ele nos ama. Se nós temos motivos para cultuar a Deus, o maior motivo destes é exatamente saber que Ele nos ama e que seu amor nos elegeu dentre todas as pessoas, que seu amor nos trouxe do lamaçal do pecado e que seu amor nos tornou longe da ira dele. Compreender isso é exatamente a primeira assertiva que Deus coloca para o seu povo. Malaquias, irmãos, estava agora pregando para um povo que estava voltando do cativeiro babilônico. Esse povo estava voltando em uma época em que Esdras e Neemias estavam reconstruindo o templo, reconstruindo os muros. Mas, irmãos, é algo de interessante nós pensarmos, porque Malaquias agora começa a confrontar aquele povo que está voltando por uma decisão do império, da qual eles estavam sendo aprisionados, mas também por uma intervenção do próprio Deus, que o prometeu que eles voltavam para suas terras. Eles estão agora voltando para a sua terra, mas voltando com um aspecto triste, porque seu templo estava ainda derribado. Não era o templo de Salomão, era aquele templo no qual eles tinham prazer de adorar. Todos esses aspectos do culto aqui, de oferecer sacrifício, de matar animais, por muitas vezes, quando nós lemos esses textos, nós não compreendemos a dimensão do caráter desprezível de Deus com esse culto que aqueles estavam oferecendo. Eu queria retratar com vocês, antes de adiantar um pouco esse texto, o que é, na verdade, cultuar a Deus. A palavra adoração é algo que é dito desde Gênesis a Apocalipse. A adoração reflete exatamente o ambiente de culto. E quando nós vamos falar de culto, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida como salvos hoje é uma vida de culto a Deus. Nós não apenas nos reunimos para cultuar. Sim, o reunir solenemente, como nós estamos agora, é um momento em que nós estaremos professando aquilo que cremos, aquilo que cantamos e aquilo que pregamos, do que nós cremos de Deus. Então, neste momento aqui, é um momento público, é um momento solene, onde as nossas ações, as nossas declarações e as nossas pregações falam daquele que é o nosso Deus. Tudo que nós fizermos aqui tem que glorificar a Deus, contanto, a nossa vida fora culto público também é um culto ao Senhor, onde tudo que nós fazemos tem que refletir a glória de Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus em todos os lugares. Contanto, nós vamos perceber que, desde o princípio, Deus norteia o seu povo a momentos solenes. E aí eu queria pensar com você em uma linha de pensamento desde o Antigo Testamento, quando, por exemplo, Adão e Eva estavam sempre ali no momento, tendo prazer e adorando ao Senhor, pois ali não havia pecado ainda. Após a queda, Deus começa agora a instituir a promessa, o proto-evangelho, que aponta para Cristo. Então, nesse momento, a revelação começa a uma progressividade até Cristo vir. Enquanto isso não acontece, Deus prepara o seu povo, reúne o seu povo, disciplina o seu povo e faz com que todos os seus preceitos sejam cultuados. Então ele reúne, por exemplo, o seu povo no Monte Sinai e entrega a lei do Senhor. E institui para esse povo que, durante um tempo, eles estariam servindo ao Senhor no tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, na verdade era um local provisório, onde saía de canto para canto, onde o povo estivesse caminhando, onde o povo estivesse indo, o tabernáculo também estaria indo, e o tabernáculo seria o local da representação de Deus, e eles teriam que ir ao tabernáculo para oferecer o quê? Suas ofertas.
oferecer sua oferta pelo pecado, suas ofertas de gratidão, aonde eles deveriam celebrar as festas que lembravam a Páscoa, por exemplo, a libertação do Egito. Tudo isso era voltado e devoltado para o templo, pois o templo representava a presença de Deus no meio do povo. E o povo estava acostumado ao local geográfico. Com o tabernáculo se torna o templo. O templo agora de Salomão, em Jerusalém, era exatamente o local agora fixo, geograficamente localizado em Jerusalém, onde todos os judeus e todos os israelitas, uma vez por ano e 3 vezes ao dia, os que estavam próximos, iam ao templo para orar. Iam ao templo para fazer suas petições. Iam ao templo para entregar suas ofertas. E quando nós falamos de culto a Deus, nós estamos necessariamente falando, na maioria das vezes, em matança, em cortar animais, porque os animais eram exatamente os animais que cobriam a ira de Deus. Era a oferta pelos pecados. E na lei de Levíticos, irmãos, que destina exatamente cada coisa que deveria acontecer, nos mostra que os animais oferecidos a Deus não poderiam ser os piores. Os animais oferecidos a Deus teriam que ser os melhores. Não poderia ter mancha, não poderia ter perna quebrada, não poderia ser aquele que foi dilacerado por um leão, não poderia ser nada além do perfeito. Nada além do perfeito. E os sacerdotes, por sua vez, eram aqueles que iriam receber estas ofertas, junto com os levitas. Eles iriam analisar as ofertas e dizer, olha, essa oferta Deus vai aceitar, essa oferta Deus não pode aceitar. Passando-se o templo é destruído. E agora entramos mais ou menos agora na época de Neemias, na época de Esdras, e necessariamente no profeta Malaquias, quando o templo está destruído e eles estão agora reconstruindo. O templo que representa a presença de Deus está sendo reconstruído, então eles não têm ânimo. As suas colheitas não estão bem, eles estão passando por momentos de dificuldade. Os sacerdotes estão corruptos porque estão aceitando todo tipo de oferta. Aqueles que estão adorando ao Senhor com suas ofertas estão entregando qualquer coisa para eles. Então, quando Deus começa agora a olhar para esse povo que está entregando a Deus uma oferta desprezível, onde os sacerdotes estão não fazendo o seu serviço direito, Deus olha para esse povo e diz uma simbologia interessante. Ele começa o texto dizendo, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se nós pensarmos em culto, irmãos, é algo que deve ser reverenciado, é algo que deve ser mostrado para Deus, é um ato de gratidão ao Senhor, e naquele momento nenhum daqueles sacerdotes e nenhum daqueles que estavam cultuando a Deus estavam prestando honra a Deus, porque estavam tratando Deus como que se ele recebesse qualquer coisa. Dessa forma, irmãos, Deus começa a dizer para a liderança, para os sacerdotes, dizer assim, olha, vocês desprezam o meu nome, porque vocês não estão fazendo o serviço direito. Deus instituiu uma classe sacerdotal que deveria ser especialista em ministrar a sua palavra, em ensinar o povo, mas também em cuidar do ambiente da casa de Deus, junto com os levitas, mas também de oferecer, olhar para aquelas ofertas e dizer, olha, você está oferecendo algo errado ao Senhor. Então o povo não está ofertando a Deus como deveria, as ofertas têm sido desprezíveis, a liderança está corrupta, ao ponto de não avaliar mais que tipo de aliança ou que tipo de ofertas estão sendo oferecidas a Deus. E aí Deus se levanta do seu trono e diz assim, olha, esse culto não é aceito por mim. Eu fico a pensar, irmãos, com os meus botões, que se Deus tivesse a oportunidade de levantar profetas como levantou Malaquias hoje, e levantasse para a nação brasileira,
talvez Deus dissesse a mesma coisa que disse para Malaquias: seus cultos não estão sendo aceitos, porque nós temos visto em meio à nação quase que toda, um povo que brinca com o evangelho, que prega mentiras, que ludibria as multidões, as ofertas são de barganha, as pessoas estão querendo comprar o favor de Deus, a teologia tem sido fraca, os púlpitos não têm sido mais pregações bíblicas, têm sido mais textos de autoajuda, onde a centralidade do culto não é bíblico nem cristocêntrico, mas egocêntrico e antropocêntrico, ou seja, onde a vontade do homem tem sido colocada em primeiro lugar e onde o homem tem sido colocado no centro do culto. Mas quando eu olho para a continuidade da Bíblia, nós vamos perceber que aquele templo que representava a presença de Deus, o próprio Jesus Cristo diz, mais na frente, esse templo será destruído. Vós agora sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aquilo que era figura no Antigo Testamento, agora é realidade na pessoa de Cristo. E ele começa a dizer agora, eu sou a porta. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele atrai as multidões para ele, diz assim, olha, eu agora sou o sumo sacerdote. Eu vou enviar o Espírito Santo para que ele possa fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho ensinado para vocês. O culto agora não é mais geográfico nem posicional, onde nós temos que apenas nos dirigir ao templo. Não, nós agora vivemos um momento em que nós prestamos o culto a Deus todos os dias e todas as horas. E onde nós estamos prestando o culto ao Senhor. Contanto, ainda continuamos tendo reuniões solenes. Por ordenança do Senhor para realizar a Santa Ceia, por ordenança do Senhor para realizar os batismos, por ordenança do Senhor para pregar a palavra cristocêntrica, onde a Bíblia precisa ser instruída aos seus filhos, onde a multidão precisa declarar as suas verdades, onde as nossas ofertas precisam ser entregues com gratidão ao Senhor. Ao refletir sobre isso, irmãos, nós vamos prestar atenção no que nós estamos oferecendo hoje a Deus. Ao refletir sobre a realidade de Malaquias e desse povo que estava voltando para a sua terra, de forma onde eles não estão mais servindo a Deus como deveriam servir, nem cultuando como deveriam cultuar, estão sendo desprezíveis e Deus não está aceitando o seu culto, nós podemos hoje trazer para a nossa realidade e entender o que nós estamos fazendo no momento de culto. Sabe o que eu percebo, irmãos? Eu percebo que muitos de nós estamos aquém de servir a Deus de verdade. Nós colocamos o culto como algo insignificante, como algo que eu posso faltar, como algo que tanto faz se eu estiver ou não. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo a importância que Deus dá ao culto. Eu percebo nesse texto que o culto, irmãos, não é algo apenas, como alguns pensam, para recolher ofertas. Não é um show. Não é um stand-up. O culto, irmãos, é algo sagrado, determinado por Deus, de forma que nós precisamos dar o real valor a esse culto, pois o culto pode ou não ser aceitável por Deus. Precisamos refletir hoje, e durante essa série, se o nosso culto tem sido agradável ou não a Deus. Ao olhar para esse contexto, eu vou perceber, irmãos, o diálogo de Deus com o seu povo. E aí eu percebo algumas frases de Deus. A primeira frase, ele diz, eu sou Pai, onde está a minha honra? Mas ele vai dizer para os sacerdotes, vocês desprezam o meu nome. Mas os sacerdotes cinicamente começam a dizer para ele, dizem assim, olha, mas Senhor, em que nós desprezamos o teu nome? Nós não fazemos tudo? Nós não estamos fazendo as coisas que deveríamos fazer?
A concepção, irmãos, de fazer por fazer, essa tem estado nos nossos dias e como tem estado. Deus não quer que você só venha ao culto. Deus não quer que você apenas entregue a sua oferta. Deus não quer apenas que você esteja aqui de corpo presente. Deus quer que você faça o serviço do Senhor com integridade, com respeito e a quem você está servindo. A comparação que Deus coloca aqui para com os sacerdotes e a oferta desprezível que Deus agora não aceita, ele coloca para os sacerdotes e diz assim, olha, vamos oferecer esse ao governador. O governador é uma figura persa que estava agora colocada pela Babilônia no local para regir ainda aquele local. Era uma figura política e pública e respeitada. Dessa forma ele diz assim, olha, vai entregar o que vocês me entregam a ele, para ver se ele recebe. A incógnita fica no ar, e exatamente a pergunta é feita, se ele não recebe, por que eu tenho que receber de vocês? Mas, irmãos, o diálogo continua, quando ele diz, agora no verso 9, eu queria que você acompanhasse comigo. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu percebo alguma coisa muito séria. Nosso culto a Deus, irmãos, quando ele não é aceito por Deus, Deus também não aceita as nossas petições. Talvez muitas pessoas que estão dentro dos cultos e suas orações não estão sendo respondidas, talvez seja porque suas ofertas não são compatíveis àquilo que você tem. Talvez as suas ofertas são de barganha, talvez as suas ofertas tenham sido desprezíveis. E quando eu falo de oferta, irmãos, eu não estou falando apenas de dinheiro. Nós falamos também de responsabilidade, de serviço, de estar presente. Quantas pessoas estão no culto e quando o pastor começa a pregar, ele começa a olhar para o relógio para ver se o pastor está falando demais. Quando na verdade tudo que o culto representa é um ato de adoração. E nós temos um problema, irmãos, porque nós entendemos uma palavra errada, a adoração, como apenas um ato de louvor. Adorar a Deus não é apenas um ato de louvor, nem necessariamente um momento dentro do louvor em que nós cantamos de olhos fechados e levantamos as mãos. Muitas vezes os ministros de louvor recitam essa frase, nós estamos agora adorando ao Senhor. Sim, estão. Mas o momento de exaltação também é adoração a Deus. O ofertório é adoração a Deus. A ministração e a sua reverência no seu aprendizado em ouvir a palavra também é adoração a Deus. Tudo o que acontece no culto, irmãos, do começo ao fim, nesse momento solene, é adoração ao Senhor. E por muitas vezes, irmãos, nós relaxamos, nós faltamos, nós dizemos que nós somos presentes, nós colocamos, irmãos, sabe o que é que acontece nos nossos dias? A vinda ao culto depende de festas que acontecem. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós deixamos de vir ao culto porque tem festas para acontecer? Eu me lembro quando eu estava em Sobrado e que as festas das crianças era exatamente no horário do culto. E eu tinha um problema porque metade da igreja deixava de vir para o culto. Era melhor ir para a festa de criança do que vir ao culto. Refletir nisso, irmãos, demonstra um pouco que nós entendemos o culto. Quando eu faço isso uma vez na vida, até que vá lá que seja, mas quando eu faço isso e sempre que acontece eu estou desprezando isso, isso demonstra que eu não tenho um total conhecimento de Deus e não relaciono o culto como algo importante na minha vida. Mas eu quero dizer para você, hoje, nesta noite, que o culto é de extrema importância para Deus. E se é de extrema importância para Deus, eu e você precisamos dar extrema importância para esse momento.
pois é nesse momento em que solenemente nós glorificamos a Ele, é nesse momento que solenemente nós cultuamos ao Senhor, nós declaramos o que nós cremos, nós proclamamos para os de fora que são convidados a vir a esse lugar, a glória do Senhor é nos enchida e nós temos que cultuar ao Senhor mais e mais. É neste momento em que a Santa Ceia é ministrada, é nesse momento em que batismos podem ser realizados, é nesse momento que nós estamos, irmãos, celebrando e declarando a grandeza do Todo-Poderoso, conjuntamente nós celebramos a Ele. Nós não podemos desprezar, irmãos, nem colocar segundo planos para esse momento tão importante. Não podemos. Quando eu olho, irmãos, para as petições que não eram respondidas, talvez seja porque eu e você não estamos cultuando a Deus de verdade e estamos oferecendo o culto desprezível, talvez porque suas orações, por isso que suas orações talvez não estejam sendo respondidas. Continuando no texto, ele vai dizer, no verso 11, mas desde o nascente até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazida ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse texto, precisamos fazer uma correção nesse texto em meio à tradução. A palavra hebraica, nesses textos aqui, os verbos não têm nem presente, nem passado, nem futuro, e de repente nós temos que traduzir esse texto de acordo com o contexto dele. Quando esse texto está traduzido dessa forma que nós entendemos aqui, parece que Deus está dizendo para o seu povo, olha, eu não recebo o culto de vocês, mas o culto das nações pagãs eu estou respondendo, eu estou aceitando, mas não é isso que Deus está dizendo. Na verdade, o profeta está apontando agora para o futuro, para o grande dia, e ele está dizendo assim, olha para vocês, um dia meu nome será grande. Um dia todos, do nascente ao pôr do sol, todos e todas as nações, exatamente apontando para o momento em que em Apocalipse diz que toda a terra, todas as tribos, todos os povos, todos estarão perante Ele de joelhos e glorificarão ao Senhor. Naquele grande dia todos irão cultuar sim a Deus. É algo importante, irmãos, como eu preciso entender que até lá no futuro Deus está apontando e dizendo para Deus o que vocês agora não estão colocando como prioridade. Eu quero dizer para vocês que é prioridade hoje e até no futuro, quando aquele grande dia vier, quando o meu nome será glorificado por todos, é esse grande dia, o meu nome será exaltado de forma que todas as nações irão glorificar o meu nome. Mas ele continua. Mas vocês profanam o meu nome. Verso 12. Quando dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. E dizeis, verso 13, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da mão de vocês? Irmãos, o povo estava tão distante de Deus, que as ofertas, a mesa do Senhor e a gratidão não se tinha mais. O que era melhor para ser oferecido não estava sendo mais. O que era gratidão, pois eles tinham gratidão de ir. Nós vamos ver os salmos, irmãos. A maioria dos salmos, grande parte dos salmos, são momentos em que eles estavam caminhando. Principalmente dos degraus, o salmo dos degraus, são salmos que eles cantam com alegria, subindo os degraus dos templos, porque eles estavam indo à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era alegria, era gratidão ao coração daquele povo, mas agora é cansado servir a Deus. Eu fico pensando, irmãos, hoje nos nossos cultos, e quando nós temos uma literatura em que as pessoas estão querendo inovar e inovar muito mais, eu quero dizer para aqui, irmãos, sério, algumas inovações são interessantes, mas tem certas coisas, irmãos, que no culto não cabe.
Não cabe. Como também no culto afora, onde o seu culto individual também não cabe. Por exemplo, eu não vou ministrar a Santa Ceia só para mim. Isso é um momento coletivo. É um ato para nós juntos, em comunidade, em comunhão, em adoração, servirmos a Deus e sentirmos esse momento gracioso, onde Deus nos faz relembrar do seu amor para nós, e nós vamos participar daqui a pouco sobre isso. Eu não posso ministrar só para mim. Não. Do mesmo jeito, tem certas inovações que alguns colocam no culto, que não pode ser colocada. E para alguns, irmãos, o culto tem se tornado cansativo. Isso já é uma profecia. Alguns já disseram atrás, o Evangelho disse, chegará um tempo em que não vão querer ouvir as ministrações. E parece que esse tempo tem chegado, irmãos. Quando o pastor começa a pregar uma hora, alguns estão começando a achar ruim. Quando não há novidade no culto, se não tem luzes, se não tem uma música diferente, o culto foi igual. E nós temos aquela velha pergunta que fazemos: e aí, você gostou do culto? Eu não gostei do culto. Espera aí, o culto é para quem? O culto não é para você gostar. O culto é para você adorar. Mas nós, irmãos, estamos tão inseridos nesse mundo corrupto, onde nós deixamos, assim como diz em Romanos, de ser o culto racional, de oferecer e desfrutar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para agora fazermos com que as pessoas sejam chamadas não pela pregação do Evangelho, mas pelas inovações. Eu e você não iremos convencer homem nenhum do seu pecado, irmãos. Só quem convence um homem do pecado é o Espírito Santo, por meio da pregação da palavra. São atos, irmãos, que Deus instituiu ao longo do tempo, que nós não podemos mudar. Nós podemos sim até acrescentar algumas coisas que podem melhorar as nossas condições. Por exemplo, João Batista não tinha microfone. Malaquias não tinha microfone. Mas hoje nós podemos usar de um artifício para melhorar as nossas pregações, sim. Contanto, isso não vai mudar a centralidade do culto, isso não vai mudar o aspecto bíblico do culto, não. Mas muitas pessoas estão tirando a centralidade do culto e colocando em outras coisas. E ao mesmo tempo estão se cansando. Parece que as inovações não podem parar, porque senão as pessoas deixam de cultuar. Quando, na verdade, irmãos, nós precisamos vir com gratidão. Gratidão. Sabe por que nós devemos ter gratidão e oferecer as nossas ofertas a Deus? Porque Ele tem cuidado, Ele tem nos amado, Ele tem nos suprido, Ele tem renovado as nossas vidas. Ele tem livrado você de acidentes. O seu amor, irmãos, é imensurável por sua vida. E esses motivos e tantos outros que nós temos, precisamos agora nos voltarmos e virmos e entendermos que o culto, irmãos, é algo que não pode ser desprezado por nós e que a nossa presença é de extrema importância. E quando você falta repetidamente, é como você deixa de se alimentar. E quando você deixa de se alimentar, e não apenas nos cultos dominicais, mas também na sua devoção diária, você acaba minguando a sua fé e deixando de servir, se tornando semelhante a esses aqui, que começam agora a oferecer um minguado a Deus. O resto. Deus quer mais de você. Deus exige muito mais das nossas vidas.
Por fim, ele deixa uma ameaça para nós. Diz: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio num rebanho, promete oferecer ao Senhor um defeituoso. Porque eu, o Senhor, Rei dos exércitos, meu nome é terrível entre as nações. Me chama a atenção aqui duas coisas bem interessantes. A primeira, quando nós não cultuamos com fidelidade ao Senhor, as nossas orações parece que não são ouvidas. E quando nós não ofertamos o melhor a Deus, Deus nos traz a ideia de sermos malditos. Isso traz para nós, irmãos, o caráter de Deus para com o culto. Hoje nós servimos a Jesus. Hoje nós temos a consciência de que Ele está no controle das nossas vidas. Mas algumas exigências Ele não mudou. Ele disse, por exemplo, se você vir trouxer a sua oferta para cá, mas o seu coração está brigado com teu irmão, tua oferta não é aceitável. Isso é culto. Ofertar é culto. Volta, reconcilia-te com teu irmão, e aí sim você vem entregar a sua oferta. Ele diz, se você está olhando com um olhar estranho para aquela mulher, e naquele olhar você desejou, você já cometeu adultério. Diferente na lei, no Antigo Testamento, quando dizia, se você for pego, é que você cometa adultério. Algumas coisas nós temos a entender que no passado era pior. Talvez, irmãos, nós perdemos o senso do cuidado de Deus. E é por isso que nós temos visto tantas seitas, tantas coisas desprezíveis sendo pregadas, sendo vividas por aí. Onde mulheres têm a ousadia de mandar o povo beijar os seus pés. E ainda por cima pagar por isso. Onde pessoas estão tendo a ousadia de dizer assim, só sai se for no meu nome. O nome de Cristo parece que perdeu a autoridade. São coisas como essa, irmãos, que são exatamente por causa de nós, que estamos desprezando muitas vezes a palavra e a sua centralidade. Cristo é o Senhor da igreja. E a sua palavra precisa ser instruída. Os líderes precisam estar, irmãos. E quando eu falo de liderança, não estou falando apenas dos pastores. Quando eu falo de liderança, eu estou falando também de todos aqueles que servem a essa casa. Seja aquele que limpa, seja aquele que toca, seja aquele que recolhe a oferta, seja aquele que está recepcionando, seja aquele que está apenas vindo voluntariamente. Todos nós estamos prestando culto ao Senhor. E como prestar culto, irmãos, nós precisamos prestar a Deus com extrema responsabilidade. Eu quero dizer para você nessa noite, sem medo de errar, não despreze o culto. Não despreze a sua oferta. Não entregue o pior a Deus. Não seja o pior para Deus. Deus quer muito mais de você. Deus quer usar você muito mais. Mas sabe o que é que nós dizemos para Deus? Que canseira. Eu trabalho demais, eu estudo demais. Eu começo a colocar uma lista de coisas à frente de Deus. Minhas amizades, minha família. Eu tive uma conversa com minha mãe recentemente. Ela foi uma das
maiores incentivadoras para que eu pudesse ser hoje pastor. Mas algumas vezes ela reclama de mim, porque eu não a vejo muito, porque eu não estou muito lá, mas quando ela precisa, eu estou lá. Mas eu tive a oportunidade de dizer a ela assim: minha mãe, você foi a pessoa que mais me incentivou a estar aqui. O que eu sou hoje é muito do que a senhora me ensinou. Caráter, personalidade, vida. Contanto, irmão, minha mãe, o trabalho que eu ofereço a Deus é primeiro lugar. Por isso, eu estou muitas vezes ausente de minha família. Contanto, no momento certo, nos momentos oportunos, eu estou com eles. Você pode estar pensando assim: você é pastor, você é o líder? Sou. Mas essa minha atitude, ela é antes de ser pastor. Quem me conheceu há 20 anos atrás sabia que eu não gostava de faltar um culto. Eu me lembro que eu perdi um culto, que eu perdi esse culto porque meu pai faleceu. E com a morte dele eu precisava estar com minha família. Eu me lembro desse culto até hoje. Foi um dia 31 de dezembro, um romper de ano. Naquele dia eu não poderia estar no culto. Mas em casa eu fiz meu culto com Deus. As pessoas hoje, irmãos, faltam os cultos, colocam desculpas para não cultuar. Eu não estou falando apenas do culto de domingo, não, irmãos. Eu falo até de cultos simples, como por exemplo o culto da mocidade. São coisas que nós acabamos e colocamos outras prioridades diante de Deus. Hoje, Deus nos chama a atenção, e a minha também, para que você possa entender que o culto é prioridade na sua vida. Você pode dizer amém?